Tá procurando o que assistir hoje no Prime Video? Você veio no lugar certo, porque hoje eu preparei uma listinha com 10 filmes adicionados recentemente na plataforma que você vai querer encontrar, vai querer ver, vai querer saber que está disponível. Enfim, filmes de todos os gêneros, de todos os tipos. Com certeza você vai gostar de algum dos filmes dessa lista. Então vamos logo pro vídeo. Já estou aqui com o Prime Video aberto para começar essa lista, mas antes eu quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, isso me ajuda demais. Estamos chegando aí à marca de 5.500 seguidores, eu conto muito com a ajuda de vocês para isso. Quero também pedir que vocês compartilhem o vídeo com os amigos e, claro, se você não estiver me seguindo, me siga aqui no Barata do Cinema, porque isso me ajuda muito. Vamos começar por um filme que estava entre os indicados aí ao Oscar. Filme estrelado pela Angelina Jolie. E eu queria defender um pouco Maria Callas. Filme que chegou nessa sexta-feira na plataforma e conta a história da icônica cantora de ópera Maria Callas. É o fim, né, o desfecho da trilogia das divas do diretor Pablo Larraín, uma trilogia que é completada aí pelo Jack e pelo Spencer. O Jack centrado na perspectiva da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, e Spencer focado na história ali, no recorte da história de vida da Lady Di, da princesa Diana. E assim, Maria Callas conversa muito com esses filmes, principalmente no que diz respeito a esse olhar para o feminino, e eu gosto muito como esse filme ele trata a personagem como alguém que parece presa, como uma memorabilia da sua própria vida. É um filme sobre os últimos dias da cantora de ópera Maria Callas, uma das maiores que o mundo já viu e que terminou a vida com problemas de voz e tudo mais. E o filme mostra bem a realidade de mulheres artistas, mulheres icônicas, num mundo totalmente insensível e indiferente, que só queria voz e nunca se preocupou de fato com a mulher. Eu acho que o filme tem alguns problemas ali no segundo ato. Eu sinto que o Pablo Larraín ele está muito seduzido pela imagem icônica da Maria Callas, mas a Angelina Jolie compensa isso, trazendo muita verdade, muita intimidade para a construção dessa personagem. E esse filme é de uma elegância assim inacreditável, por isso eu resolvi abrir a lista com ele. Muita gente não gostou. Eu não acho um filme primoroso muito por isso. Eu acho que é um filme que tem esse problema e que acaba sendo um pouco contraditório, porque você está fazendo um filme sobre uma artista que perdeu a voz e, ao mesmo tempo, você está aprisionando ela numa imagem que o mundo construiu dela. Eu acho isso um pouco contraditório. Mas não deixa de ser sintomático também. E a atuação de Angelina Jolie, para mim, faz tudo fazer sentido aqui. A segunda dica dessa lista também estava indicada ao Oscar, e eu também acho um filme muito tocante, mas ao mesmo tempo com alguns problemas. Eu estou falando de Sing Sing, que me emocionou assim pelo que ele representa. Um filme sobre o poder transformador da arte a partir da história real de um grupo de presidiários que encontram no teatro uma forma de não só recuperar a dignidade perdida, mas também de recuperar a voz, de sabe, compartilhar as suas experiências e desafiar uma casca brutalizada. E eu gosto muito aqui, tem uma coisa nesse filme que eu adoro, que é como ele usa o teatro para contestar a encenação do dia a dia, porque vários daqueles homens presos na penitenciária Sing Sing, que é o palco do filme, eles vestiam uma casca brutalizada, gangster, sabe? Uma coisa assim, para sobreviver no mundo real, no mundo que brutaliza o masculino também. Mas, na verdade, eles eram muito mais sensíveis, muito mais, sabe, delicados, com questões íntimas nunca devidamente resolvidas. Eu acho que quando o filme usa a arte para acessar a intimidade desses personagens, ele é uma experiência fascinante. O que pega para mim em Sing Sing é quando ele tenta ser um filme de prisão, do tipo uma crítica, tentar fazer uma crítica ao sistema penitenciário americano, ao sistema judicial americano. Aí eu acho que ele vira um belo lugar comum. Esse terceiro filme eu simplesmente adorei. Eu tô falando de A Avaliação, que é um dos meus filmes favoritos de 2025 até aqui.
se passa num futuro distópico, é um filme com drama, com uma forte pegada de ficção científica. Conta a história de um casal que quer ter filho num novo mundo, um mundo que sobreviveu a um desastre e que se reconstruiu seguindo novos conceitos, enfim, conceitos obviamente muito mais focados a um estilo de vida artificial e tecnológico. E dentro desse novo mundo, nem todo mundo poderia ter filhos. Para você ter um filho, você precisaria passar por uma avaliação de 7 dias com uma completa estranha. E aí a coisa ganha um caráter bem peculiar aqui, porque eu gosto como esse filme pega essa premissa bem absurda e consegue, a partir de um ponto de vista aparentemente distópico, futurista, e se aproximando mais e mais da nossa realidade, principalmente quando essa personagem, a avaliadora, interpretada pela Alicia Vikander, numa atuação maravilhosa. Fiquei muito feliz em vê-la de volta num grande filme, num filme assim que dá a ela o material para, de fato, conseguir acessar nuances dramáticas que ela possui e não foi bem explorada em Hollywood nos últimos anos. E aqui ela vive essa avaliadora que começa assim, fazendo testes banais, exame de sangue, perguntas sobre comportamento, sobre estilo de vida, mas aos poucos a coisa vai ficando mais maluca, ela vai começando a agir de uma forma bem peculiar e vai testando esse casal que é vivido pelo Himesh Patel e pela Elizabeth Olsen e que vai expondo problemas do nosso mundo, principalmente no que diz respeito a essa falsa sensação de igualdade, que na utopia proposta nesse cenário distópico, utópico, parecia tudo ali muito igual, muito equilibrado, esse casal praticamente perfeito, mas quando essa personagem entra na intimidade deles, a gente vê que nem tudo mudou assim e que essa realidade, a realidade da desigualdade, sempre tende a pressionar muito mais o feminino e criar um desequilíbrio, um descontrole que o filme desenvolve muito bem. Eu adorei a avaliação. É um filme divisível, eu sei, mas é um filme provocante, inteligente, com ótimos comentários sobre o nosso estilo de vida e também que mergulha de cabeça na ficção científica, falando sobre relação com tecnologia, inteligências artificiais e toda essa problemática que está aqui no nosso dia a dia sendo discutida dentro de uma proposta, volto a frisar, bem peculiar. Vamos dar uma pausa agora nos lançamentos. Vou falar de um suspense que eu acho fantástico e que reapareceu no Prime Video. Eu tô falando de O Suspeito da Rua Arlington. E esse é aquele suspense que vai alugar um triplex na sua cabeça, já te aviso. É um filme que ele é um filme até visionário ao falar sobre essa questão, sabe, da paranoia americana aqui antes do 11 de setembro. Mas se você traçar um paralelo com o que aconteceu no 11 de setembro, você vai, sabe, esse filme vai ficar ainda mais insano. Esse filme é de 90 e... Tá pequenininho aqui, deixa eu aumentar a tela. Esse filme é de 99, para vocês terem uma noção. Então, ele conta a história de um homem, professor universitário, que salva a vida do seu novo vizinho, do filho do novo vizinho, melhor dizendo, e se aproxima desse casal, um casal ali que é muito simpático, muito solícito. Ele começa a se aproximar dele, um vai para casa do outro vai para casa do um, aquela coisa assim de vizinhos americanos, até que ele começa a suspeitar de algo estranho. Ele vê alguns planos, algumas maquetes, algumas coisas que sugeriam que talvez aquele homem pacato e aquela mulher super simpática fossem, na verdade, pessoas que poderiam ameaçar o estado das coisas nos Estados Unidos. E aí começa um filme que é aquele tipo de filme que eu adoro, que é um suspense psicológico. Será que esse cara tá delirando? Será que esse cara tá tomado pela paranoia? Será que é realidade? Será que não é? E esses muitos será, 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 vai deixando tudo bem tenso, bem enervante. E o final desse filme, gente, não vou falar mais nada. Veja O Suspeito da Rua Arlington. Se você não viu, recomendo muito. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Pra mim, o melhor filme no Prime Video hoje é esse filme aqui. Eu vi ele no cinema. Vou conferir aqui minha colinha. Ele é estrelado pelo saudoso Philip Seymour Hoffman, que nos deixou muito cedo mesmo. Estou falando de O Homem Mais Procurado.
filme, um thriller de espionagem baseado no texto, na obra de John le Carré. Quem conhece sabe, um cara assim super influente dentro do segmento, um escritor com obras assim, muitas obras adaptadas. E aqui esse é aquele tipo de filme de suspense e espionagem que mergulha no mundo real, seguir os passos de um agente nada glamourizado, esse agente vivido pelo Philip Seymour Hoffman, um homem melancólico, um homem cansado, aparentemente esgotado, aparentemente frustrado com o mundo, frustrado com a sua posição nesse mundo, e que começa a se aproximar de um homem que surge um homem, um imigrante que poderia ser uma ameaça, mas poderia também ser apenas um inocente, mais uma vítima da xenofobia do nosso dia a dia. E existe toda uma dúvida em relação a esse homem, e esse agente, ele tentando seguir o seu instinto, tentando recuperar algum prestígio que ele perdeu, começa a entrar no rato desse homem, suspeitando de algo, mas tentando também entender qual era daquele homem. E esse filme ele vai indo para uma zona bem cada vez mais cinza, cada vez mais ambígua. Eu terminei esse filme assim impressionado, principalmente com a atuação do Philip Seymour Hoffman. E não só por ter sido a última atuação dele em um filme completo, mas pelo que ele faz aqui, que é uma atuação brilhante. E principalmente pela sobriedade desse filme. É um filme tenso, é um filme maduro, é um filme que olha para o mundo, encara o mundo, enxerga, sabe, essa realidade cinza em que não existe o preto no branco, não existe bons ou ruins, todo mundo é meio ambíguo, todo mundo é sujeito à análise, sujeito, sabe, a se tornar uma ameaça ou não. E eu gosto muito desse filme, recomendo demais, O Homem Mais Procurado. Filme que finalmente que apareceu no streaming e tinha que ser no Prime Video. Vamos voltar aos lançamentos, porque eu adorei esse filme. Já tá até um pouco aqui preenchido, eu não falei sobre ele aqui, mas eu preciso falar sobre Fight or Flight, filme do Josh Hartnett, que está de volta aí com tudo após estrelar A Armadilha do M. Night Shyamalan. E aqui, se você gostou de Trem Bala, você vai querer ver esse filme. Se você não gostou de Trem Bala, você vai querer ainda mais ver esse filme, que é o meu caso. Eu não gostei de Trem Bala, aquele filme de ação maluco, estrelado pelo Brad Pitt, enfim. Esse filme aqui, pra mim, ele pega o que não funcionou no Trem Bala e potencializa. É um filme que mergulha na ação, na comédia, de forma bem absurda. Conta a história de um agente, um ex-agente do Serviço Secreto Americano, que morava na Tailândia, ele meio escondido, meio expatriado, cheio de problemas, e ele é recrutado por uma ex-namorada e chefe da agência para encontrar uma hacker que, depois de anos desaparecida, apareceu e estava dentro de um voo, justamente saindo daquele país. E ele chega lá no avião, só que ele descobre que a missão dele estaria muito dificultada, porque todo mundo naquele avião basicamente queria ou matar ou raptar essa hacker. E assim, o que a gente vê a partir daí é pancadaria dentro desse espaço bem fechado, uma direção que consegue criar cenas empolgantes de verdade. É um filme engraçado, é um filme que não se leva a sério por um segundo sequer, estiloso. Filme pequeno, um filme aparentemente despretensioso, mas que tem tudo que uma comédia de ação precisa ter para empolgar. Eu adorei Fight or Flight. Eu tô vendo que tem muita gente gostando, eu fiquei muito feliz com isso. Inclusive, existe gancho aí para uma continuação e eu acho que espero que o Prime Video invista nessa franquia, porque aqui, ó, o potencial é enorme. O próximo filme da lista não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver, porque ele também é bem doidinho. E eu gosto muito de filmes assim. Eu tô falando de Como Falar com Garotas em Festas. Filme estrelado pela Ellie Fanny, tem também a Nicole Kidman no elenco. E é um filme do John Cameron Mitchell, baseado numa obra do Neil Gaiman. E conta a história de um rapaz meio tímido, do seu amigo, que cruza o caminho de um grupo de garotas, assim, absolutamente diferentes do que ele estava acostumado a lidar. E elas eram, de fato, muito diferentes. E você vai entender quando assistir o filme, que é um romance apaixonante, tem uma grande pegada de ficção científica, eu não quero entrar em detalhes para não estragar a experiência de ninguém. Tem muito punk rock, muita música, os filmes do John Cameron Mitchell têm essa pegada musical sempre muito marcante. É um filme daqueles que nos transporta, sabe? É um filme que você se sente absolutamente, assim, é uma experiência muito convidativa. Um filme que você termina se sentindo bem, sabe? Feliz, de um belo filme, de um filme pop, um filme com personagens cativantes, com uma história de amadurecer dentro de uma trama, sabe, romântica
bem agradável de se ver. E eu sinto que esse filme nunca ganhou a devida atenção, o merecido status. Inclusive, talvez esse filme aí se torne um cult do futuro, quem sabe. Hoje, o que eu sei é que Como Falar com Garotas em Festas é um belo filme que nem todo mundo viu, e eu acho que vocês vão gostar. E já que estamos falando de filmes leves, não tem como não recomendar aqui. Essa aqui pra mim é a melhor comédia americana, sei lá, dos últimos 15 anos. O filme é de 2016, 10 anos. Eu tô falando de Dois Caras Legais, filme do Sean Black, assim, maravilhoso, hilário, estrelado pelo Ryan Gosling, pelo Russell Crowe, que brinca com a coisa dos filmes de noir, do suspense de noir, dentro de uma lógica extremamente cômica, contar a história de dois detetives totalmente desajustados, assim, um muito sério, o outro absolutamente incapaz, se unem para investigar um caso muito maior do que eles. E a maneira como esse filme cria a comédia, pensa a comédia a partir dessa trama, é algo que, olha, eu aplaudo, porque eu acho maravilhoso. É uma cena engraçada atrás de outra cena engraçada. Tem um elenco que tem nomes assim como a Margaret Qualley, que nem, na época não era a Margaret Qualley de A Substância, de Era Uma Vez em Hollywood. E aqui ela tá maravilhosa nesse filme. E toda a relação pai e filho também é muito divertida. Eu simplesmente adoro essa comédia. Eu não canso de recomendar. E quando ela chegou no Prime Video, eu fiquei muito feliz. Foi aquele tipo de filme que quem não viu tem que ver. Porque dificilmente, quando eu indico um filme, eu indico o filme com 100% de certeza que a pessoa vai gostar. Esse aqui eu tenho certeza. Se você gosta de comédia e não gostar de Dois Caras Legais, você não gosta de comédia. Eu vou ser bem direto nessa. Porque esse filme aqui é hilário, engraçadíssimo e muito inteligente. Estamos chegando na reta final e agora eu quero falar sobre um filme que foi um fenômeno daqueles assim absurdos, e que meio que a galera começou a dar uma, sabe, um reestudo. E eu, honestamente, eu sou um defensor de Atividade Paranormal, que é um filme muito importante para o cinema de horror, no momento de transição do cinema de horror. O cinema de horror nos anos 2000 passou por alguns problemas, assim, nós tivemos alguns belos filmes, mas quando você vai puxar da memória, diga um grande hit do cinema de horror nos anos 2000, você vai ter dificuldades para encontrar, assim, sabe, de cabeça. Eu, pelo menos, não tô lembrando aqui. Eu tô tentando lembrar e não tô lembrando. Assim, nós tivemos bons filmes de terror, mas hits, tipo Sexto Sentido, foi ali do final dos anos 90. No começo dos anos 2000, os outros filmes assim. Nós tivemos ali uns filmes estrangeiros, tipo Hack, na Espanha, o A Espinha do Diabo, do Guillermo del Toro. Filmes assim que foram muito impactantes, que fizeram um sucesso. Hack até viralizou e tal. Mas eu acho que nada se compara à Atividade Paranormal e a esse impacto que esse filme causou no cinema americano, que voltou a se aproximar dessa coisa dos filmes paranormais, com sobrenatural, medo que a gente não vê. E se você for olhar para a cronologia das coisas, logo depois James Wan explodiu já tinha feito Jogos Mortais ali no começo dos anos 2000, mas é uma outra pegada, aquela coisa meio horror, brutal, enfim, que foi muito, muito esgotado nos anos 2000. E a partir de Atividade Paranormal nós tivemos Invocação do Mal, Insídios, né, o Sobrenatural, uma dezena de outras franquias de horror sobrenatural, Annabelle, enfim, vocês sabem. E eu acho que tudo passa aqui muito pelo fenômeno Atividade Paranormal, que foi um filme de milhares de dólares, um filme muito barato, foi comprado, foi inclusive melhorado, assim, entre aspas, para ser lançado no cinema. Tem um final, inclusive, que é um final totalmente diferente. Eles lançaram um outro final já pensando em continuações. E o filme causou impacto. Eu vi isso no cinema e eu realmente fiquei assustado vendo. Hoje talvez não sou tão assustador assim, porque a fórmula acabou sendo muito esgotada, mas na época do lançamento isso aqui foi bem impactante, me lembrou um pouco do fenômeno A Bruxa de Blair. Obviamente A Bruxa de Blair é um filme muito melhor, mas a Atividade Paranormal é sinistro, é influente, e é aquele tipo de filme que, se você é fã do gênero e não viu, nasceu um pouco depois, não viveu esse momento, eu aconselho a rever, porque esse filme segue muito, assim, tem uma energia ali final dos anos 2000 que eu gosto demais nele. E eu fiquei feliz que ele reapareceu no Prime Video, que ele andava sumido também do streaming. E para fechar em alta astral,
quero falar sobre esse filme que também andava sumido no streaming e ele é muito divertido. Se você não viu Logan Lucky, Roubo em Família, eu aconselho você a assistir, porque esse filme é divertidíssimo. É do Steven Soderbergh, que nos últimos anos experimentou de tudo um pouco em Hollywood. Fez suspense, fez drama, fez terror, fez filme com iPhone, fez filme com grandes estrelas, fez filmes que foram um fiasco e outros que funcionaram muito bem. E eu acho que o Logan Lucky tá entre os melhores dele, dessa safra recente, principalmente. É uma comédia de erros sobre dois irmãos que resolvem roubar uma prova da NASCAR e tentam recrutar um terceiro ajudante, só que esse homem tá preso e aí começa uma sucessão de erros. É aquele tipo de comédia, sabe, que os irmãos Coen sempre fizeram muito bem. E aqui é bom, é legal ver como o Steven Soderbergh faz um filme que bebe dessa fonte, mas com uma assinatura muito própria. Não parece um filme derivado dos Coen, sabe? Tem personagens estupidamente idiotas, tem uma trama assim maluca que vai ficando cada vez mais, assim, não vou dizer nonsense, mas bem engraçada e que cresce muito em função do texto inteligente, da direção do Soderbergh e principalmente do elenco. O elenco desse filme é maravilhoso. Recomendo demais Logan Lucky, Roubo em Família. Foi um filme que passou, assim, talvez não tenha ganhado o devido status, mas eu acho que não merece ser esquecido em hipótese alguma. É isso, galera. Chegamos ao fim dessa lista, mas eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu filme favorito da lista de hoje? Qual desses filmes você quer muito ver? Qual você já viu e também recomenda? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais. Tchau!